Me encaminharam esse vídeo da Giovana Nordeiro e eu confesso que eu não a conhecia, não conhecia também o canal e nem assisti esse vídeo ainda, vou assistir com vocês. O tema é como fazer jejum de forma simples transforma a vida. Minha experiência com o hábito do jejum. Se você se interessa por esse tema, bora pro vídeo. O que mudou meu ano de 2022 definitivamente não foi acordar às 5 da manhã, porque eu não acordo cedo. Gente, quando eu preciso acordar cedo, ou eu tenho que colocar um monte de despertador, ou então eu tenho que pedir pra minha irmã carinhosamente me tirar da cama, senão eu não levanto cedo da cama. Mas o hábito que de verdade mudou meu ano de 2022, assim, fez ele ser muito mais do que eu imaginava que aconteceria, foi o hábito do jejum. E nesse vídeo eu vou te contar como é que eu jejuo da forma mais simples possível e como que fazer esses simples jejuns, assim, esse hábito de jejuar mudou o meu ano, Legal. Mudou minha vida espiritual. Aconteceu tanta coisa sobrenatural, eu comecei a ter visão, eu comecei a ter revelação, palavra de conhecimento, sonho, um monte de coisa sobrenatural que eu nunca tinha tido antes, que eu não sabia como lidar. Aprendi, glória a Deus. Isso só foi possível, assim, só abriu minha mente, abriu os meus olhos, só desbloqueou com o hábito do jejum. E é o que eu vou te falar nesse vídeo, como que eu comecei a jejuar nesse ano, como que eu adquiri esse hábito e o que eu aprendi. E coisas, assim, que me ajudaram e me ajudam e vão te ajudar também. Legal. Eu também vou te contar nesse vídeo sobre as visões que eu tive por causa do jejum. Como que eu comecei com essa história de jejum? No começo do ano, eu tava vendo uma pregação, o pastor Luciano Subirá, sobre o jejum. Eu vou deixar o link na descrição. E o Espírito Santo já foi me falando, você precisa jejuar. E eu pensei assim, jejuar, né, passar fome é ruim. Na minha mente, eu achava que jejum só funcionava se fosse jejum de 24 horas, que são sacrifícios, assim, sabe? Que na minha mente era um jejum que Deus aceitava. Eu tava errada, porque não que Deus não aceite, mas eu aprendi esse ano a importância do pequeno, dos pequenos jejuns, do simples jejum, do jejum simples. Fica a dica aí, hein? E muita gente pensa mesmo, que como ela falou, muita gente pensa que jejum é somente 24 horas e tal, sacrifícios. Não. Olha só, vamos prestar atenção nesse vídeo que tá bem bacana. Então o hábito de fazer vários jejuns simples, mesmo que pequenos, mas constantemente, toda semana, foi o que mudou minha vida. Olha. Eu li esse livro aqui também, O Poder Secreto do Jejum de Oração, que inclusive é um livro que o pastor Luciano, ele tava dando... O Poder Secreto da Oração e do Jejum, Mahesh Chavda. Poder Secreto do Jejum de Oração, que inclusive é um livro que o pastor Luciano, ele tava dando junto com o lançamento do livro novo dele, esse aqui, do jejum. Então eu comprei o livro dele e eu li esse aqui, que ele é mais fino, mas esse livro mudou minha mente, mudou meus pensamentos, porque assim, gente, jejum, ele tem uma frase que eu nunca vou esquecer que eu li nesse livro, que a nossa oração é como se fosse comparado o poder dela com um tiro de revólver. Mas quando a gente jejua, a nossa oração se transforma numa bomba atômica. Você vê, né? Você vê. Oração, tiro de revólver, jejum, bomba atômica. Vamos lá, vamos pegando essas chaves aí. Porque o jejum, ele intensifica muito mais a nossa oração. Como se o jejum, ele abrisse os céus, assim, sabe? De uma forma muito grande. Ele intensifica o nosso poder espiritual. E o jejum também, ele acorda os nossos dons, ele nos ajuda a desenvolver dons. O nosso foco deixa de ser a terra e passa a ser o céu. Como que eu comecei a fazer? Eu comecei da forma mais simples, tirando uma refeição. Eu tirava um café da manhã e assim, pra mim o jejum mais difícil é tirar café, porque eu gosto muito, muito, muito de cafeína. Amo café, love coffee. E eu comecei tirando café. E o fato de tirar café pra mim já foi bem difícil, assim. Então eu comecei tirando café, tirando uma refeição. Ou então você pode tirar açúcar. Às vezes a gente tem muita desculpa de, ai, nossa, se eu tirar isso eu vou morrer, eu não vou aguentar. Mal. Não, mas se você tirar chocolate por uma semana, é um jejum. Você tá sacrificando a sua carne. Esse vídeo não é um vídeo completo explicando o que é jejum, base bíblica. É um vídeo contando a minha experiência. Então eu vou resumir pra não ficar muito longo. Eu comecei a jejuar, fazer pequenos jejuns. E numa conversa com Israel, assim, essa conversa virou uma chave e mudou minha mente. Eu espero que o segredo que eu vou te ensinar mude a sua também. O Israel me falou assim, que a gente menospreza o efeito no mundo espiritual dos pequenos sacrifícios, dos pequenos jejuns. Que o fato dele fazer constantemente pequenos jejuns estava permitindo que ele vivesse coisas com Deus assim que ele não vivia antes. Legal, porque cara. ele não fazia esses pequenos sacrifícios. Gente, eu também tô precisando disso, hein? E isso fez um estalo na minha mente, eu fiquei,
Peraí, o pai dele escreveu um livro, então eu vou seguir o que esse cara tá falando, né? Eu vou fazer pequenos jejuns, por exemplo, você pode parar de comer depois das 6, ou então você pode sacrificar o jantar. Eu comecei a jejuar um dia por semana. E quando eu não conseguia fazer 24 horas, eu fazia menos 12 horas de jejum. Um dia na semana, geralmente terça ou quinta. Das 7 às 7 sem comer. Aí eu tinha que acordar às 7. Só que como eu não acordava antes das 7, porque eu acordo às 7h30 ou 8, eu não acordo às 6 pra comer, eu acabava que eu ficava sem comer, então eu ia comer só às 7 da noite. E você vai acostumando, e eu acostumei a fazer esse tipo de jejum. Só que crescer na academia espiritual, com o Espírito Santo, é igual você malhar, né? Você vai fazendo, você vai pegando mais força, vai acostumando. Gostei dessa metáfora que ela usou. Você crescer na academia espiritual. Legal. Aí durante o ano eu fiz jejuns assim. Eu fiz esses jejuns, que eu fazia de um dia ou de 12 horas, no mínimo de uma refeição, quando eu tava muito assim, sem vontade de jejuar, porque, gente, jejuar não é legal, a gente quer comer. Verdade. Mas você vai pegando tanto domínio próprio, assim, sabe? O espírito vai mandando também na sua carne que você acostuma e vai ficando bem mais forte. Aí eu comecei fazendo jejuns de uma refeição, depois eu fazia de 12 horas. Aí eu fiz um jejum de 21 dias, que foi o jejum de Daniel, porque eu fui pro Greenhouse em julho, e a gente fez esse jejum juntos. E foi muito interessante, porque nesse jejum de Daniel, eu tava limpando o meu quarto e passou uma mulher na rua e eu não conhecia ela. Ela era irmã da minha vizinha e ela ligou pra minha vizinha: tá saindo fogo da janela da menina da frente, avisa ela. E minha vizinha veio me avisar que tava saindo fogo da minha janela e eu fiquei procurando fogo da minha janela, eu não vi o fogo da janela. Aí depois eu me toquei que era espiritual, que a mulher tinha visto o mundo espiritual. Olha, e assim, legal. Foi bem no meio do meu jejum de 21 dias. Que legal! Nossa, cara, que legal, que legal. Então meu jejum de Daniel de 21 dias fez as pessoas verem fogo na minha janela. E em mim, assim, no meu efeito, fez o Espírito Santo me mostrar muitos erros meus e coisas que eu tava errando. E ele foi trazendo à tona, eu fui me arrependendo, ele foi corrigindo. E o jejum, ele faz isso. Ele te fortalece, ele causa um estrago, assim, no mundo espiritual que você não tem noção. Dá visões, dons, e você vai fazendo, vai pegando o hábito. Pequenos jejuns. Lembra, é mais importante fazer o simples e continuar várias vezes do que achar que o simples não resolve. Pega o hábito de fazer jejum, nem que seja você tirar o café da manhã uma vez por semana. Boa. Ou alguma coisa. Hoje, por exemplo, eu cortei o café da manhã com uma amiga minha. E um conselho que eu tenho pra te dar tem alguém pra fazer jejum com você, pede pra Deus, tira uma amiga, um parceiro, uma parceira pra jejuar. Eu tenho minhas amigas, minha amiga com quem eu jejuo, a gente jejua toda semana. Minha família também começou a jejuar. E é muito bom, porque 99% do tempo eu não quero jejuar. E a minha amiga, Giovana, vamos jejuar que dia? E eu fico, tá bom, vamos jejuar. Mas eu faço mesmo sem querer, tá bom? É jejum, você tem que fazer. E isso é muito bom, porque a nossa carne reclama, a gente quer comer, mas... Principalmente quero café, mas a gente vence. Se deixar ainda no frio, você quer comer mais ainda, dobrado. E uma coisa assim que me motiva muito a jejuar foi ver os resultados. Porque eu não tava jejuando por uma causa, por uma oração específica. Eu tava jejuando pra pegar o hábito de jejuar e pra ter intimidade com Deus, porque eu queria. E há anos eu pedia pra Deus o dom de interpretação, eu pedia pra Deus o dom de profecia, eu pedia pra Deus pra ver anjo, pra ver Jesus. E assim, foi acontecendo da forma mais natural, né, durante o meu jejum. Fui continuando com o hábito de jejuar, fiz jejuns de 24 horas. Em agosto eu vi de novo o pastor Luciano pregando lá na minha igreja, na Paz Church, sobre o jejum. E quando o pastor Luciano subirá, tava lá na frente, eu tava no fundo, eu sentei lá no último banco, assim, pra Deus não mandar eu jejuar. Aí eu tava lá no último banco, aí o Espírito Santo me falou assim: você vai jejuar. Aí eu falei: Deus, eu sabia, toda vez que eu vejo pregação sobre o jejum, eu jejuo. Só que o Espírito Santo me falou assim: 2 dias. E eu pensei assim, eu nunca jejuei 2 dias? Será que eu vou aguentar? Então, em agosto, eu fiz um jejum de 2 dias. Foi a quarta e a quinta. E, assim, pra mim, foi um dos jejuns mais pesados. Que eu tava no meu trabalho, tinha muita guerra espiritual, assim. E eu venci, consegui, fiz os 2 dias. E o mais difícil no jejum, às vezes, não é nem a comida. Não é a falta da comida, não é a falta do alimento em si. É essa questão espiritual, sabe? De você começar a jejuar. Nesse livro aqui ele até fala que o inferno odeia que a gente jejue e os demônios eles têm medo da gente quando a gente jejua. Então, quando a gente jejua, eles ficam tremendo de medo, eles vão fazer de tudo pra você não jejuar. O inimigo, o diabo vai fazer de tudo pra você não jejuar, vai fazer de tudo pra você não pular uma refeição, vai fazer de tudo pra você não orar. Então é por isso que a gente tem que fazer, entendeu? Porque aí ele que vai ficar com medo. E eu fiz esse jejum. E depois eu fui crescendo em outros jejuns, aí o Espírito Santo me pediu pra fazer um jejum maior, também fiz um. E eu vou conhecendo pessoas que vão jejuando e vou pegando inspiração, vou pegando dicas também.
Cara, é legal porque no caso dela, o jejum virou estilo de vida. Olha só que interessante, que louco isso, cara. Louco no bom sentido, tá? O jejum virou um estilo de vida para ela. E isso no mundo espiritual tem uma força tremenda. Tem uma força tremenda. É como ela colocou assim, né? Aliás, a metáfora que ela usou foi bem legal. Quando você ora é um tiro de revólver, mas quando você jejua é uma bomba atômica. E olha só o caso dela. Ela começou a jejuar, começou a tomar gosto. Acho que isso que é legal. Sabe quando a gente começa a orar e quando a gente começa a tomar gosto pela oração? No caso dela foi pelo jejum. Claro, ela deve ter os seus momentos de oração, de devocionais, glória a Deus por isso. Mas ela começou a tomar gosto pelo jejum. Gente, que lindo, que legal esse vídeo, que legal. Ó, se você está chegando por aqui, já sabe, né? Já dá um like, se você não deu ainda, dá um like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever nesse canal, gente. Pelo amor de Deus, se inscreve no canal e vamos pro vídeo que tá bem legal. Se você quiser, eu faço outro vídeo dando dicas de jejum. Mas, principalmente, o hábito que mudou a minha vida foi o jejum. E esse vídeo não é tipo, ai, nossa, me engrandecer. Tanto que eu fiquei um tempo assim sem jejuar longo e tá muito difícil pra voltar a ficar igual 24 horas sem comer, sabe? Aí eu conversando com a minha amiga, eu falei assim, não, vamos voltar a jejuar e orar igual a gente fazia, que a gente precisa manter essa disciplina. Só que vamos começar pequeno. Então eu já voltei com ela a fazer pequenos jejuns. A gente cortou o café da manhã hoje, depois corta de novo, corta uma refeição e você vai fazendo e você vai vencendo. Então esse vídeo é pra falar que jejua. Faz o pequenininho, seu jejum, suas regras, lê sobre isso, vê pregação, mas começa, tira uma refeição, tira um café, faz uma pequena coisa toda semana, que logo você vai ver o efeito avalanche, assim, que cresceu. Então, sobre as visões. Com esse hábito de jejuar, eu também fiz vários cursos, eu fiz um curso de profecia, fui em várias conferências. Eu tava na sala da Zion Church em São Paulo, tava na sala de oração deles, em agosto, e eu simplesmente tava sentado orando, a gente tava orando, e eu olhei assim, de repente eu comecei a ver um anjo, e eu não vi como eu tô vendo uma pessoa. É meio que quando você vê o mundo espiritual, você vê como se fosse assim por trás, sabe? Como se fosse, tivesse um lençol e você visse algo por trás, assim. Eu tô vendo aqui, mas eu tô vendo uma realidade assim por trás. E eu não tava de jejum, eu já tinha jejuado em semana. No sábado eu tinha comido, eu tava normal, tava sentada orando e eu vi um anjo, assim, depois uma mulher que também viu, porque sempre alguém confirma que viu essa mesma coisa pra mim, eu gosto que as pessoas confirmem também. E ela me falou que era Jesus, e eu achei que era um anjo. Foi bem legal o que ele falou, o que ele fez. Devido aos jejuns, comecei a ver anjos, assim, andando também num curso que eu fiz na igreja. E eu vi, na minha célula, eu vi Jesus descendo lá e ele tava lá sentado com a gente. Cara, que lindo isso. Fantástico, fantástico, que lindo. E é igual eu tô te falando, eu não vi assim, em formato de pessoa, como se fosse a forma dele, e ele falando, assim, comunicando, e foi muito legal. E meu líder também, que ele é um pastor, ele falou assim, não, também, eu sei que Jesus tá aí nessa cadeira, ele confirmou, então alguém sempre confirma. Essas coisas têm acontecido sem eu fazer força pra elas acontecerem, eu apenas tô mantendo a fidelidade no jejum, tenho visto e tenho recebido dons e outras coisas assim. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso, sobre essas coisas sobrenaturais que a gente não sabia lidar. Você vai vivendo coisas novas com Deus, você vai vivendo coisas assim que você nem imaginava. E o que eu mais achei legal, mais achei bonitinho é que, assim, quando eu era mais nova, eu pedia pra Deus, ai Deus, eu quero ver, eu quero ter esses dons. E não tinha. Aí eu comecei a jejuar, porque eu sei dos benefícios do jejum, não porque eu sentia vontade de jejuar, como eu te disse, a gente faz por obediência, não porque a gente gosta. E eu comecei a jejuar mesmo, assim, sabe? Nem que seja algo bem pequenininho, e essas coisas começaram a acontecer. E eu te convido a jejuar também, porque esse hábito do jejum mudou a minha vida e eu vou levar pro resto da vida. Nem que seja fazer um jejum de um chocolate, fazer um jejum, sabe, de café, que eu gosto muito, ou de açúcar, ou fazer um jejum de legumes, ou um jejum de 24 horas, ou de 12, ou um jejum de 1 hora. Mas faz e acredita que essas pequenas coisinhas que você vai fazendo, vai acumulando, no final elas vão te dar um grande resultado. Me diz aqui nos comentários se você já viu alguma dessas pregações, já viu algum desses livros, se você jejua. Me deixa nos comentários também a sua maior dificuldade com o jejum, dúvida, sugestão, o que você quer saber sobre os jejuns, base bíblica, que depois eu posso fazer uma série sobre o jejum. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve, manda esse vídeo pra alguém que precisa aprender sobre o jejum também, que esse vídeo tenha te abençoado muito, e que você também possa viver coisas assim que você nunca imaginou ver por causa do jejum. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo. Olha meu gatinho dormindo. Olha o gatinho aí.
É isso aí, gente. Que vídeo, hein? Que vídeo, hein? Como fazer jejum de forma simples transforma a vida. A experiência dela com o hábito do jejum. Que legal. Vou deixar esse vídeo original aqui na descrição para você também conhecer o canal dela, para você entrar, se inscrever, assistir outros vídeos também, que com certeza vai ser bênção para sua vida. E se você chegou até aqui, comece a fazer jejum, nem que for por um bombom, nem que for por um café, por um chocolate. Não espere sentir vontade, porque você não vai sentir vontade. Você não vai sentir vontade de fazer jejum. Escreve isso, hein? Se inscreve no canal e dá um like nesse vídeo. Até mais, tchau!